Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui um recado bem importante, porque a gente já iniciou nossa campanha de divulgação do GRI Club Fundos Imobiliários 2021, que é o maior evento de fundos imobiliários do Brasil. Então, vai acontecer no dia 11 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. E esse ano, então, você vai ter a oportunidade de participar de um evento presencial, né, mas também vamos ter a transmissão online do evento. Então, todas as informações estão no nosso site ou diretamente pelo link clubefi.com.br/congresso. Então, lá a gente vai reunir os melhores profissionais dos segmentos de fundos imobiliários do país. Bom, se você também gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário, também não deixe de fazer a subscrição aqui no nosso canal do YouTube. Bom, hoje eu converso com Moise Politi, que é Head de Fundos Imobiliários da REC Gestão de Recursos. Tudo certo aí, Moise? Tudo bem, Thiago, obrigado pelo convite, é sempre bom estar com você. Já me inscrevi no dia 11 de novembro, estarei lá presencialmente, estou inscrito, né? Aí a gente vai trocar ideias pessoalmente, os investidores vão aparecer lá, se for o caso, e vamos estar super disponíveis lá. E eu fico feliz da gente ter essa oportunidade de conversar sobre o fundo, né, sobre o RECT, que é um fundo que tem dado bastante trabalho para nós, tem dado bastante preocupação aos investidores, né, e estamos caminhando, né, divulgamos um fato relevante semana passada, e estou aqui à disposição, Thiago, para as perguntas suas e dos seus ouvintes, né? Não, com certeza, Moise. Então, a gente vai ter essa oportunidade de conversar novamente. Ano passado a gente estava lá, mas, enfim, com todas essas restrições ainda. E o tema de hoje é o segmento corporativo, né, que vem aí sendo afetado esse ano, principalmente. E, claro, o REC Renda Imobiliária, que opera sob o código RECT11, tirar, enfim, uma série de dúvidas aí, que vem sendo, muitas delas, debatidas lá no nosso fórum, lá no Clube FI. Então, o Moise está à disposição aqui. A gente preparou uma pauta bem interessante. Mas, Moise, antes de falar do RECT, fala um pouco do cenário geral, né? Porque não é só o RECT que tá sofrendo, né? Como é que você enxerga aí o segmento corporativo? Então, o segmento corporativo, Thiago, ele está bem desafiador, né? Porque existe, por parte do mercado em geral, das companhias e dos gestores, uma certa dúvida com relação a como será o novo normal pós-pandemia, né? Durante a pandemia, nós aprendemos que existe uma boa parte da força de trabalho que pode ficar em casa, trabalhar no home equity, e as empresas estão se adaptando, estão verificando se é eficiente ou não, e se esse será o modelo daqui para frente. Então, o que existe, principalmente entre os gestores de fundos de lajes corporativas ou de renda imobiliária, é a dúvida de como será o novo normal. Se será um sistema híbrido, se será um sistema onde será 2 ou 3 vezes por semana, ou um sistema no qual o profissional não precisará nunca mais voltar ao escritório, né? Existem algumas empresas grandes, como o Google anunciou semana passada, a compra de um imóvel corporativo de 2 bilhões de dólares em Nova York, já se preparando para o retorno presencial em janeiro do próximo ano. Aqui no Brasil, existe uma dinâmica um pouco diferente do que nos Estados Unidos. Então, nós vamos esperar para ver o que acontece. Durante todo o período de pandemia, que se iniciou em março do ano passado, em todos os momentos eu era questionado o que vai acontecer, o que vai acontecer, e a minha resposta era não sei, né? E até hoje, eu não sei bem, mas o que eu tenho visto é algumas empresas já retornando às conversas sobre ocupação de novos espaços. Tenho visto outros gestores que também estão com conversas em andamento, mas pouca coisa está se materializando ainda. Poucos novos contratos estão ocorrendo, né? Então, eu acho que, respondendo ao seu questionamento, ainda existe uma incógnita grande, ainda não se sabe como será o futuro,
mas existe uma certa indicação de que algumas companhias estão pensando em retornar ao trabalho presencial. Mas eu acho que um dos indicadores que eu vi que são positivos, claro, é específico do mercado de São Paulo, da cidade de São Paulo, no relatório trimestral aí da Sila, depois de vários trimestres com absorção líquida negativa, a gente teve um dado positivo no último dado que eles divulgaram do segundo trimestre de 2021, né, imóveis classificados como a mais, né? Enfim, então são as regiões ali mais nobres da cidade de São Paulo. Então foi um dado que eu achei interessante e positivo, mas no dia a dia, então, da gestão, ainda é muita conversa e pouco fechamento ainda de um contrato de locação, e você vê ainda, que é uma coisa que você comentou, que eu queria que você ainda completasse aqui nessa pergunta, você vê algumas notícias de fora apontando que esse novo normal seria algo realmente que não vai impactar o segmento corporativo, nesse exemplo do Google que você falou, mas tem outros exemplos nesses últimos meses. Mas aqui no Brasil, pelo que eu vejo, está meio mesclado. Uma hora você vê uma notícia mais positiva, outra mais negativa. Então, realmente, a gente está caminhando, me parece, para um modelo híbrido mesmo de trabalho e alguns segmentos que locam muito lá dentro dos fundos imobiliários, do financeiro, seguros, enfim. Então, você realmente está enxergando depois desse mais de 1 ano e meio da pandemia, enxergando esse cenário como, vamos dizer assim, relativamente provável que ocorra? O que a gente está sentindo é que existem algumas profissões e algumas formas de trabalhar que necessitam de presença no escritório ou em algum outro espaço. Quer dizer, a gente fala escritório porque esse é o que tem sido nos últimos 50 anos, né? Então, a gente sente que existem algumas atividades, uma necessidade de interação, uma necessidade de trabalho em equipe, uma necessidade de brainstorming, de criatividade, né? Obviamente, elas não precisam ser nos escritórios, elas podem ser no parque, elas podem ser na praia, né? No interior, quer dizer, existem outros lugares que podem ser utilizados para esse mesmo fim, né? Obviamente, o do escritório, ele traz certa comodidade, né? De instalação, ar-condicionado, segurança, né? Infraestrutura de TI, esse tipo de coisa. Mas, e algumas outras atividades, Tiago, que de fato estão sendo bem atendidas pelo trabalho remoto. Então, a pessoa está em casa, ela tem seu computador, sua conexão de Wi-Fi que funciona, de internet, e pode muito bem atender, fazer a sua atividade sem ter que sair de casa, né? Muitas atividades podem ser feitas dessa maneira. Então, eu acho que vamos ter um sistema híbrido. Agora, a ocupação dos escritórios, ela não necessariamente cairá por força do trabalho híbrido, né? Porque talvez esse profissional tenha que ir no escritório uma vez por semana, e eu não sei até que ponto que seria o sistema de rotatividade, onde é uma mesa comunitária, ou uma mesa que cada profissional usa um dia por semana. Isso ainda não se definiu, né? Mas o que nós temos sentido na gestora é que existe uma certa demanda pelo retorno aos escritórios. Não sei se você pode abordar esse assunto publicamente, mas das conversas que vocês tiveram, por exemplo, com potenciais locatários ou quem já fechou contrato nesse período já pós-pandemia, quer dizer, o locatário já comenta que, vou adaptar para essa nova realidade, que de repente eu poderia até alocar um espaço maior, mas como eu vou adaptar o modelo híbrido, eu não preciso de tantos metros quadrados, enfim, vocês já conseguiram captar esse tipo de situação? O que a gente tem captado, eu acho que o RECT 11, né, que é o Fundo de Lajes Corporativas, tem sido aquele que tem obtido maiores áreas ou novos contratos, né, no mercado. Obviamente, os imóveis novos, que estão absorvendo novos inquilinos, é um certo segmento. Agora, aqueles imóveis já existentes que perderam seus inquilinos,
né, ao longo da pandemia, eu acho que o RET é um dos fundos que está tendo uma performance interessante com relação a relocar, né? E o que a gente tem sentido nas nossas conversas é que não existe uma indicação de híbrido ou de nada, é uma indicação de precisamos de X metros quadrados, que nós vamos ter que colocar cada profissional entre 10 e 15 metros quadrados, antes era entre 7 e 10. Né? Então, está existindo uma certa preocupação com o distanciamento social. Então, talvez a necessidade de colocar menos pessoas seja contrabalanceada pelo maior distanciamento social. A gente não sabe ainda. Nós tivemos, no fundo, algumas locações recentes, né? Nós tivemos em Brasília, em Alphaville, Habib's, Corteva, que foi semana passada, e tivemos Matos Filho em Brasília. E o que a gente pode compartilhar é que as negociações são muito difíceis e muito extensas. Por quê? Porque ao longo do tempo, enquanto se começa uma conversa, uma negociação, o potencial locatário também está formando uma certa ideia. Né? Não é alguém que, no passagem, gostei do espaço, vou colocar a minha empresa aqui, então semana que vem a gente assina, não é nada disso. Primeiro você tem 1 ou 2 semanas de prospecção. Aí acha o inquilino potencial, ele vai e visita, depois o diretor vai e visita, depois a parte de engenharia, arquitetura visita. Aí esse processo leva de 1 a 2 meses. E aí o pessoal fala, tá bom, queremos tantos metros quadrados, é esse imóvel, vamos negociar preço, carência, toda a infraestrutura de fit-out para o pessoal se acomodar. Até chegar no contrato é mais um mês e pouco. Então, todo esse processo leva, atualmente, entre 3 e 4 meses. Desde a identificação de um potencial locatário até a assinatura do contrato. E essa ineficiência, em termos de 4 meses ou 5... Por exemplo, o Habib's levou 5, 6 meses para ser fechado. Eu acho que é um pouco também por força da insegurança dos locatários, dizer, ok, vamos de fato voltar sim ou não, ou tem segunda onda, terceira onda, quarta onda, né? Um indicativo que é interessante é que em outros países, tive a oportunidade de visitar alguns recentemente, já não tem máscara, já não tem distanciamento social, está todo mundo vacinado, então existe uma crença de que talvez nós no Brasil cheguemos nesse momento. E a hora que se chegar nesse momento é quando nós vamos ter, de fato, as empresas definindo mais rapidamente e alocando mais rápido. Porque hoje tem muito espaço vago no Brasil. Então, um potencial inquilino, ele pode se dar o luxo de demorar, esperar, pensar, né? Ele não precisa imediatamente. Se quando terminar esse momento de pandemia, com vacinação e menos potencial home office, os inquilinos potenciais vão ter que correr um pouco, porque os espaços grandes vão ser rapidamente tomados. Então, vai ter uma certa concorrência por espaços quando esse momento de home office se modificar. Eu não vou dizer que vai terminar, mas vai virar híbrido, coisa desse tipo. Então, hoje tem essa demora. 4 meses para fazer uma locação nova. Como você falou, acho que até o final do ano a gente deve ter já um percentual bem relevante da população adulta vacinada e a gente espera que a gente consiga ter um cenário, como você falou, em alguns países que a gente já vê, né, que estão praticamente já dentro da normalidade, e acho que isso vai agilizar essa tomada de decisão, de não ter um gap tão grande assim na tomada de decisão. E também essa expectativa de retomada da atividade econômica, a gente não pode esquecer que também não é só a questão da pandemia, o home office em si, mas a gente está saindo de um ano aí difícil, 2020, de recuperação em 2021, e todas as questões também domésticas, né, Moise, que a gente está vivenciando aí, que acaba chacoalhando o mercado. Mas entrando já na segunda questão, já especificamente no RECT 11, então, avaliando, a gente vê que realmente o preço esse ano caiu, né, a correção foi forte, né, da ordem de 30%. Então, isso, claro, traz um desconforto aí por parte dos cotistas do fundo. Pelo menos até a última vacância que foi divulgada, né, que eu olhei lá no CUBFI, acima de 30% também, de 33,2%.
e nos últimos 2 meses houve uma redução bem significativa, devido, obviamente, em grande parte, essa vacância do dividendo distribuído, que era de 72 centavos, agora o último foi de 44 centavos por cota. Então, gostaria que você fizesse uma primeira avaliação desse movimento que ocorreu nesses últimos 12 meses, né? Exato. O movimento, Tiago, ele é muito simples de avaliar, né? Se ele é correto, exagerado ou não, já é uma outra questão. Mas ele é basicamente regra de 3 numérica, não tem muito segredo. Nós começamos em fundo imobiliário em 1999 e já acompanhamos o comportamento do investidor ao longo desses 22, 23 anos. E o comportamento do investidor de varejo, ele tem como meta preservar o valor do seu investimento no longo prazo e, principalmente, obter o rendimento semelhante ao aluguel se ele comprasse um imóvel diretamente. Então, a renda é um fator muito importante na composição de valor e na atratividade dessa classe de ativo para os seus investidores. Então, a pessoa fala, olha, vamos supor, a gente chegou a um momento a distribuir neste fundo 1% ao mês. Né? Então, o investidor, ele investia, sei lá, 100 mil reais, e ele esperava receber R$1.000 por mês, do qual ele se planejava para pagar uma parte da escola dos filhos, ou mercado, ou alguma coisa assim. Então, existe um certo planejamento baseado na renda. Cota 100, 1%. De uns tempos para cá, com o aumento da vacância, o fundo começou a distribuir menos. 0,72, quando terminou a operação grande de build to suit, que era um contrato atípico da Vivo, isso já era esperado, então foi para 0,72, 0,70 e pouco, e de 0,72 para 0,44, nós temos uma redução de rendimento de 30%, né? E o que acontece é que a cota perdeu 30%, ela caiu de 100 ou 95 para 60 e pouco. Então, foi diretamente proporcional ao rendimento. Então, por que caiu? Caiu porque caiu o rendimento. Aí você vem e fala assim, mas está correta essa análise? Depende. Se a pessoa está olhando o rendimento, comparando com a renda fixa de curto prazo, essa avaliação está correta. Se a pessoa está pensando em médio e longo prazo, a cotação está defasada da realidade, porque o imóvel permanece lá, os imóveis continuam valendo 93, 94, 95 reais por cota, o valor patrimonial, e está sendo descontado. Então, está 67 ou 68 versus algo que vale 94, 95. O exemplo que eu uso é, se você compra um apartamento, por exemplo, de 500 mil reais para aluguel, para renda, e você compra e tem um inquilino já lá, pagando aluguel normalmente. Se depois de 6 meses o inquilino resolve sair, porque ele vai morar em outra cidade, ou quer um apartamento maior, algo desse tipo, você fica com um imóvel que você pagou 500 mil, desalugado. No dia seguinte, você não vende esse imóvel por 300 mil e perde 200 mil no ato, né? Então, semelhante aos fundos imobiliários, o que está acontecendo é o seguinte, os investidores, nesse momento, não estou criticando, cada um tem a sua estratégia de investimento. Hoje, os investidores estão abrindo mão, alguns, de um imóvel ou imóveis que valem 95 reais por cota a 67 reais por cota, né? Por outro lado, se existe vendedor, existe comprador, né? Não existe vendedor no vazio, existe transação na B3, onde você tem um comprador e um vendedor. Aquele que vende está abrindo mão desse diferencial, aquele que compra acha que, apesar dos dividendos baixos atuais, pode um dia valorizar até 93, 94, 95, né? Então, a análise que eu faço é diretamente proporcional ao rendimento, né? Eu não vou entrar no mérito se 50 centavos é bom ou não é bom, não é nada disso. Simplesmente houve uma queda. Houve uma queda de 30% no rendimento e, consequentemente, uma queda de 30% no preço. Se os rendimentos voltarem a subir, talvez, proporcionalmente, a cota volte a subir.
gestores, a gente não faz milagre. E, A cota ela é formada pelos investidores, se eles gostam ou não, se eles acreditam ou não. Então, o que a gente procura fazer como gestor é comprar bem o imóvel, cuidar bem do imóvel, alugar bem, não deixar, dentro do possível, ter vacância, né? Mas nós passamos por um ano extraordinário, quer dizer, eu acho que foi o pior ano da história da humanidade para o setor imobiliário de renda, quer dizer, é um troço absurdo, né? Muitas vezes as pessoas falam, que absurdo, 30% de vacância, é por causa disso, por causa daquilo. Não, é por causa da pandemia. Por quê? Porque o portfólio começou o 2019 100% ocupado, com 0% de vacância. E eu acredito que se não tivéssemos tido a pandemia, o portfólio teria vacância zero ainda, né? Mas nós tivemos um evento absolutamente extraordinário, que resultou em vacância alta, que resultou em dividendo menor e que resultou numa cota de valor de mercado secundário menor. então, Moise, realmente, como você falou, e você já conversou em outras oportunidades, sei que você tem uma experiência também em outros mercados, em renda variável, e nessas situações, em momentos adversos, normalmente tem um exagero, né, na correção dos preços, para os dois lados, né? Às vezes até em momento de euforia também tem exagero de alta, mas isso acontece muito na queda. Então, na sua avaliação, olhando aqui até no Clube FI, você comentou, né, o desconto aqui pelo valor de patrimônio já está em 28%, né, caindo um pouco mais vai a 30%, quer dizer, isso realmente não faz muito sentido, né, Moisés? Ou você acha que nessa nova realidade de mercado a gente vai ter também uma reavaliação no final do ano desses imóveis, que esse valor patrimonial possa cair um pouco mais? Eu acho pouco provável, né? Quer dizer, existe uma reavaliação anual que é feita. O portfólio do RECT está na média em R$ 9.500 por metro quadrado. Essa é a média do valor patrimonial relativo aos imóveis, né? Hoje, para imóveis A e AA e AAA, que são os imóveis que compõem o fundo não tem nenhum imóvel abaixo de A, né? E tem LEED Gold, LEED Platinum. O custo de você repor um imóvel desse já está em R$ 7.000 o metro quadrado, sem contar o terreno, sem contar outorga onerosa. Então a gente acha que deveria apreciar. Obviamente, a avaliação ou reavaliação ela é feita através de uma combinação de 3 fatores. Preço de reposição, que é o que eu acabei de falar. Segundo, comparativos da região. E terceiro, fluxo de caixa descontado, né? Obviamente, o fluxo de caixa descontado hoje é baixo, porque tem vacância, né? Ela era até a semana passada 33%. Esse contrato que o fundo assinou na sexta-feira traz a vacância para 28%, diminuiu 5%, é relevante, mas ainda não é suficiente, né? Para você ter um aumento significativo de dividendos, né? Então, o que a gente acha é que a cota está um pouco depreciada exageradamente, mas isso não está para mim de dizer. Quem tem que falar isso é o investidor, né? Quando você trabalha em mercados de renda variável, o mercado tende a exagerar, tanto na subida quanto na descida. Esse fundo já foi R$ 125 por cota, agora está R$ 67 por cota. O 125 era muito, o 67 parece muito para baixo. Mas tem uma coisa que não pode ser criticada, que é o seguinte: muitos investidores têm necessidade de vender, né? Precisa dos recursos para algum tipo de necessidade. Então aí você vai falar, não vende. Mas, bom, de onde eu tiro o dinheiro? Não sei, daqui. Então o cara tem que vender, não adianta, né? E aqueles que não têm necessidade dos recursos podem se dar o luxo de esperar até um melhor momento para realizar seu investimento. E, Moisés, também uma coisa que é importante, já entrando no terceiro tópico aqui, que o investidor tem que entender, não sei se todo mundo entendeu também a tese do fundo quando comprou. Enfim, porque muita gente, a gente sempre fala aqui, muita gente olha para o único indicador que é o dividend yield, no máximo ele vai olhar o valor patrimonial também, né? Mas normalmente olha para o yield, fazendo pagar esses preços que você falou, exagerados, né? Enfim, como você falou, acima de 120.
muito acima de valor de patrimônio, e esse fundo, ele, no pico de distribuição, então ele tinha um retorno maior do que os seus pares no mercado, que outros fundos multiativos do segmento corporativo, mas em grande parte porque você tem uma tese, né, de investimento diferente que embute um risco maior, porque você não está ali considerado aquele filé mignon do mercado corporativo, das regiões mais nobres, principalmente da cidade de São Paulo, enfim, você tem outras regiões que, em momentos também mais adversos, enfim, como a gente está ocorrendo agora, um choque totalmente inesperado, enfim, que causou essa vacância, são regiões também que acabam sofrendo mais. Então, aquela questão do risco-retorno, né? Quer dizer, acho que é importante o investidor também entender esse aspecto do fundo, não é? Exato. A tese do fundo, desde o princípio e sempre divulgada, é que o fundo buscaria retornos maiores, né? E a maneira de buscar retornos maiores era com bons inquilinos, normal, todo mundo faz isso, com bons contratos, com aluguéis adequados para a sua região, com prédios de boa qualidade, só que com regiões alternativas. O que faz a região alternativa? Ela te permite comprar num preço menor do que nas regiões mais demandadas e mais povoadas, e ela te permite ter um aluguel que é um aluguel também menor, né? E essa combinação de preço menor, aluguel menor, faz com que, em princípio, em época normal, o fundo seja, o investimento seja mais resiliente, né? Por quê? É um lugar que tem um aluguel mais barato, mais em conta, e apesar de ser um aluguel mais em conta, o cap rate ainda é mais alto. Então, a gente comprou cap rates de 9,5%, 10% ao ano, que é um cap rate acima das regiões mais concorridas, com um aluguel menor e um preço menor. Então, se não tivesse tido esse choque que a gente teve, talvez continuasse dando uma remuneração, vamos dizer, de acordo com o risco, né? E com vacância zero. Essa era a nossa expectativa. Mas o que aconteceu? Nós tivemos pandemia, home office, 100% dos contratos em IGPM de aluguel, que era excelente. O IGPM foi para 30%, então a renda deveria subir 30%, mas não subiu, porque muitos devolveram e outros não quiseram pagar o IGPM, né? Depois teve uma inflação absurda, de quase 1% ao mês, onde o IPCA das compras a prazo prejudicou o rendimento do fundo, então teve uma série de fatores. Agora, uma coisa que assim, quer dizer, eu não estou querendo induzir nada, né, nem a comprar, nem a vender, nada disso, mas se você olhar 50 centavos por cota, por mês, grandes números, com 30% de vacância, ainda o fundo aguentou desaforo, né? Porque 5%, 50 centavos por mês, são 6% ao ano. Custos do fundo, 1%, 7%. Nós estamos falando de cap rate, cash on cash, de 7% ao ano, com 30% de vacância. Ainda assim é interessante. Os imóveis que eu tenho visto sair de negócio na região de Faria Lima e outras, é na faixa de 7% ao ano, 6,25%, com renda garantida. Então, o efeito final, apesar do fundo ter sofrido com vacância, com dívida, com tudo, ainda é semelhante a uma compra de imóvel na Faria Lima, em termos de retorno, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: deu errado, mas não muito. Essa que é a questão, né? E não dava para prever. Quer dizer, você fala, é mais risco, mas em ambiente normal, você tem uma análise de risco-retorno, né? E tem mitigantes. Mas nesse caso de pandemia, qual que é o mitigante? Eu fiquei em casa. Uma série de investidores que se comunicavam comigo falavam, mas Moise, você, a gestão, tem que arrumar inquilino para voltar para o escritório. Eu falei, sim, mas aonde você está, meu amigo? Eu estou em casa. Eu falei, tá bom, você está em casa, eu estou em casa, todo mundo em casa, né? Uhum. Então, a gente não faz milagre. A gente navega de acordo com as condições climáticas. E Moise, vamos lá, o cotista que entrou no fundo,
no ano passado ou antes, aí viu esse dividendo caindo, aí teve essa perda de capital, aí quer saber o que o gestor está fazendo aí para buscar reduzir essa vacância, claro, como você está comentando aqui, ainda num cenário muito desafiador, aí, mas olhando para o relatório do fundo, olhando para os imóveis, localizações, uma pergunta que eu gostaria de fazer é quais que seriam as regiões mais desafiadoras, assim, em termos de, quer dizer, conseguir um locatário, quer dizer, é a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que já é um mercado mais desafiador já há um bom tempo em relação, por exemplo, a São Paulo, ou é Alphaville, ou mesmo outras cidades, são localizações alternativas que não são tão comuns assim em outros fundos, como é o caso de Santos, Brasília e Curitiba. Então, eu diria que Santos é a mais desafiadora, né? Quando nós fizemos a aquisição, 100% ocupado, agora empresas importantes saíram, Caixa Econômica Federal saiu por uma estratégia global da Caixa Econômica de entregar imóveis em todos os lugares do país, a Maersk, que é uma empresa grande de distribuição logística e containers, né, saiu também, eles centralizaram num imóvel próprio que eles tinham, não vou entrar no mérito da qualidade nem nada, mas, então, Santos é desafiador porque a questão de petróleo, pré-sal, tudo, o negócio não vingou, né? Então, a quantidade de inquilinos potenciais em Santos é menor. Alphaville é uma praça que ela não é tão desafiadora. Inclusive, a nossa estatística é interessante, Tiago. Acho que as pessoas não fizeram essa conta, eu não sei até que ponto a gente colocaria no relatório algo parecido, mas se você fizer a somatória das áreas que o fundo detém em Alphaville, são 43 mil metros quadrados em Alphaville. E o fundo tem 39 mil ocupados. Quer dizer, a vacância de Alphaville, do fundo, é só 9%. Né? O que nos indica que é desafiador, mas não tanto. Porque a vacância da região é algo da ordem de 30% a 35% de Alphaville, que é alta, mas a vacância deste portfólio de Alphaville é só 9% após essa alocação, né? O que é desafiador é Barra também, Barra da Tijuca é desafiador. Lá nós temos uma vacância de 50%, a região é 35%, né, então a gente está de acordo com a região, então lá é desafiador. Curitiba eu acho que é uma questão de tempo, é tranquilo. Brasília é tranquilo. Então eu diria que os desafios são Santos e Barra da Tijuca. Alphaville é uma vacância alta, então isso é uma sinalização que mesmo num cenário de uma região onde você tem uma vacância muito alta, né, acima de 30%, se o imóvel ele tem ali dentro daquela região uma localização boa, um bom padrão construtivo e, claro, um gestor também que está ali trabalhando, é possível obter um resultado satisfatório, vamos dizer assim, né, Moise? Eu acho que sim. Quer dizer, quando você olha que a nossa vacância é 9% numa região e a vacância da região é 35%, são esses fatores. São o prédio bom, bem localizado, boa qualidade e o trabalho da gestão. Mas a gestão, ela tem um limite. Quer dizer, a gente trabalha, mas existe um limite para o que a gente pode fazer, né? As empresas precisam gostar dos imóveis, precisam querer estar lá. Então, eu acho que as aquisições que nós fizemos lá foram muito boas, imóveis bons, bem localizados, e o resultado é esse, né? Eu vejo muitas vezes comentários nos blogs, nos clubes, onde o pessoal fala, Alphaville, 35%, vai subir a vacância para 35%, quer dizer, análises um pouco infundadas, porque as estatísticas da região, elas não são necessariamente as estatísticas de um determinado micro-organismo, de uma determinada micro-região, né? Então, é mais ou menos isso. E Moise, você, acho que já comentou no início da entrevista, agora no último dia 24 de setembro, financiou uma nova alocação, se não me engano foi de Alphaville também. Então, como é que é na prática esse trabalho de busca de novos locatários a REC tem uma equipe que fica prospectando ou existe também algum outro tipo de consultoria imobiliária que ajuda o trabalho de vocês? Então, nós temos uma equipe própria que faz a prospecção.
Nós trabalhamos também com corretores, né? Então, CBRE, Cushman, Jones Lang. E o que nós fizemos, uma coisa muito interessante, no nosso relatório mensal, nós temos uma parte do relatório que mostra todos os imóveis com as áreas vagas, né? E isso tem provocado alguns leitores, né? Porque algumas pessoas leem os relatórios, não são todas, mas muitos leem o relatório. Muitos têm nos ligado e falam, você tem área vaga lá, eu tenho interesse em olhar, eu tenho um amigo que tem interesse em olhar. Então, isso foi uma coisa interessante que a gente fez, e de divulgar as áreas vagas, né? Outra coisa que foi interessante também, Tiago, que a gente não falou, talvez vamos falar do Cidade Matarazzo depois, mas também foi alugado tudo assim, rapidamente, né? Foi um negócio assim impressionante. Então, se a gente calcular o que nós alugamos nos últimos 2 meses, foram 4.500, mais 5.500, 6, mais 2, quase 9 mil reais por 9 mil metros quadrados que foram alugados, né? Nos últimos 2 meses, que é bastante, é 10% do fundo, praticamente. E Moise, quais são os riscos que vocês acham que você tem que gerenciar mais de perto? Até porque também, não sei aqui de cabeça, mas também tem os vencimentos dos próximos contratos, né? Mas, enfim, a gente continua ainda para 2022 ainda com a perspectiva ainda de um cenário ainda complexo, também adverso. E, claro, como a gente colocou aqui, o mercado possivelmente está exagerando, né, olhando aí para essas métricas de valor de patrimônio, né, da carteira imobiliária, até olhando para outros fundos também no mercado. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí o REC que também com alguns elementos que, às vezes, não sei se você concorda, que pode ajudar nesse exagero. Às vezes o investidor não entende direito, que é a opção de compra, como você falou, da Cidade de Matarazzo, obrigações por securitização, algum nível de alavancagem. Quer dizer, como é que vocês estão gerindo isso aí? Como é que você poderia explicar melhor para o investidor também? Então, o desafio, Thiago, primeiro é locação, é você trazer novos inquilinos. Essa é a coisa mais importante, porque é isso que faz subir os rendimentos, né? Com relação ao vencimento dos contratos, acho que os contratos eles começam a vencer a partir de 2023, mas essa data ou essa informação ela é irrelevante. Por quê? Porque a maior parte dos contratos são contratos típicos. Um contrato típico, com aviso de 3 meses e com uma multa de 3 a 6 meses, o inquilino pode ir embora. Então, você fala assim, o contrato vence em 2023. Não importa que ele vence em 2023. Porque na semana seguinte, ou como aconteceu durante a pandemia, os locatários foram embora, né? Teve, inclusive, alguns que o contrato vencia em 2025, o cara foi embora, né? Então, essa informação dos vencimentos dos contratos, se fossem atípicos, seria diferente. Como era o caso da Vivo, a gente sabia que ia terminar em março de 21. Mas todos os outros contratos, exceto acho que a Gastur, né, mas é tudo típico, né? Não é atípico, onde take or pay, como a gente fala, né, em inglês. Então, eu acho que locações é um desafio. A gente tem que fazer o gerenciamento das obrigações de pagamento a prazo, que são as dívidas do fundo. Então, o IPCA influi no custo da dívida. Em termos de cash flow, a gente não tem uma preocupação grande, porque o que o fundo tem em CRIs aplicados é suficiente para atender as necessidades por mais 18 meses de pagamento de obrigação, né? Talvez até 20 e poucos meses. Então, isso é uma coisa que a gente não nos preocupa. A gente mexeu um pouco no cronograma de vencimento para dar uma certa folga no resultado caixa, né, para poder, talvez, distribuir um pouco mais e, talvez, a cotação subir um pouco, né? Nós temos várias alternativas. Por quê? O fundo tem R$1 bilhão de imóveis e tem 200 milhões de dívida. Então, você pode renegociar as dívidas, não é o fim do mundo, pode vender imóvel, né, desde que seja num valor que faz sentido, né? Nós não vamos queimar imóveis, né? Mas se tiver alguma oportunidade de venda de algum imóvel a valor patrimonial ou maior, é uma coisa que a gente considera, né? A gente não tem apego.
E com relação à última das alternativas, que é a emissão, né? Nós não temos necessidade de emissão para os próximos 20 meses. Né? O pessoal preocupa, vai ter emissão abaixo do VP e tal. Não existe necessidade. Né? E mesmo se existisse necessidade, nós... Deixa eu ver, eu estou com a bateria ficando fraca aqui. Mesmo que tivesse necessidade, a cotação está muito baixa, está muito mais baixa do que o valor patrimonial. Então isso impede uma grande emissão. Né? Então, mas a gente tem, quer dizer, estamos trabalhando, né? Locação, fluxo de caixa do fundo, por enquanto, é folgado. Então, estamos aí, firmes. Então, esse também sempre eu receio, né, Luiz? Então, dentro do que você falou, obrigações do fundo, então o investidor, pelo menos agora, nesse prazo que você falou de 20 meses, então ele pode ficar tranquilo que não vai existir porque a emissão agora realmente teria que ser bem abaixo aí do valor patrimonial e com certeza... Tiago, essa discussão que é controversa de emissão abaixo do valor patrimonial, eu não tenho problema em um fundo fazer emissão abaixo do valor patrimonial. Eu não acho isso um problema. Né? Desde que os recursos investidos, captados abaixo do patrimonial, sejam investidos de tal forma que vão melhorar o fundo, seja por liquidez na cota secundária, seja por aumento de rendimento ou por ganho de capital. Mas o que acontece é que quando a cota do mercado secundário está tão baixa, tão defasada do valor patrimonial, como é o caso do RECT 11, não existe nada que possa justificar uma melhora do fundo através da emissão. Então, o valor econômico que o investidor que não participa, porque aquele que participa não perde nada, né? Aquele que não participa na subscrição, ele perde o percentual da subscrição vezes a diferença de VP contra o valor da emissão. Aí é muito alto hoje, né? Se uma emissão a R$60, por exemplo, pode ser absurda, o investidor está perdendo R$35 por cota sobre uma emissão de 20, sei lá, são quase R$7. É muita coisa. Quando é próximo ao valor patrimonial, a perda é pequena, é R$1, R$1,5, R$2, né? Então é isso que a gente leva em consideração. Então, Moise, uma questão que você comentou, que eu acho que é bem interessante, e com certeza deve ser também dúvidas de outros investidores, na possibilidade, por exemplo, da venda de algum imóvel que, de repente, está numa região realmente mais desafiadora, com dificuldade de colocar locatário, você visualiza que a vacância pode ficar elevada durante um período maior, essa questão da reciclagem do portfólio. Nesse cenário agora, somente nessas regiões, como é Santos, que você falou, ou mesmo Alphaville, por exemplo, mercado é difícil, né, de qualquer forma, de fazer uma operação de venda agora. Você enxerga isso também? Com certeza. Quer dizer, com vacância é muito mais difícil fazer uma venda a preço de valor justo, né? Nós temos uma responsabilidade de não fazer coisas que não são necessárias, né? Então, você fala, o fundo tem necessidade de vender algum imóvel para os próximos 20 meses? Não. Né? Então, né, só se for uma oportunidade muito interessante, que dê um ganho de capital. Por exemplo, o Matarazzo, a gente deu uma opção de compra ao inquilino que, se ele exercer por 30 mil metros quadrados, a gente vai ficar muito feliz, né? Porque nós pagamos, o fundo pagou R$23.500 metro quadrado. Né? Então, uma provável venda de ativos, primeiro, ela não é necessária nos próximos 20 meses. Né? E só ocorrerá se for alguma coisa muito benéfica ao fundo, né? Sim. E Moise, a gente sempre faz aqui o trabalho educacional, enfim, para mostrar para o investidor que, claro, sempre um momento como esse é difícil, o IFIX esse ano ainda negativo, ou muitos investidores até tendo perdas em outros ativos em carteira, que não é somente fundo imobiliário, e que ele tem que ter paciência, reinvestir dividendos, enfim... mas o dia a dia a gente sabe que no curto prazo gera realmente esse desconforto, e você que é um profissional experiente, né, nesse mercado, você poderia nos colocar, fazer um paralelo, de repente, de uma outra situação parecida, que o mercado imobiliário, por exemplo, passou por uma fase difícil,
e que depois houve esse processo de recuperação, quer dizer, você visualiza que isso claro, cada crise é uma crise diferente, essa pandemia totalmente diferente até das outras, mas você pode passar essa mensagem para o investidor, você fique calmo, porque eu já passei isso outras vezes. Exato. O mercado vai voltar, quer dizer, existe uma gestão ativa, enfim, mais nessa linha aí, Moisés. Então, eu acho que, quer dizer, acalmar o investidor é difícil em momentos de pandemia, né? Porque essa crise, ela foi muito atípica. Normalmente, as crises em mercado imobiliário, eles ocorrem de acordo com o PIB. Então, se o PIB sobe, o PIB cai, tem a crise. E também pelo excesso de oferta, porque o mercado imobiliário, ele é cíclico, por sua natureza, né? Ele tem uma certa apreciação nos preços. Aí, como os preços sobem, os incorporadores e empreendedores começam a construir, aí eles constroem mais do que a demanda, aí o preço fica estagnado ou tem uma certa recessão no setor, até que essas novas construções sejam absorvidas pela demanda, aí o ciclo começa de novo. Tem 2 ciclos que eu posso usar como, vamos dizer, exemplo. Em 2002, nós tivemos uma vacância enorme, de 25% no mercado de lajes corporativas São Paulo, né? Que é um mercado extraordinário, então é 25%. Levou uns 4 anos para se recuperar. Outra foi em 2014. Em 2014 também nós tivemos uma crise enorme nesse setor, com vacância elevadíssima e tudo mais, e ela durou até 2019, então quase 5 anos. Então, as crises, elas, por motivos distintos, levaram de 4 a 5 anos. Nesse caso, eu não sei se vai levar 4 a 5 anos, porque nós estamos com uma coisa totalmente atípica. Assim como a velocidade vamos dizer, de destruição de valor, em princípio, foi tão rápida, talvez seja mais rápida a recuperação. Eu não sei. E ao contrário da crise anterior, acho que pode ser que a gente tenha uma recuperação mais rápida, nós não temos agora o problema do excesso de oferta, né, Moisés? Exato, não tem excesso de oferta, você tem os contratos indexados à inflação, né? E o importante é o seguinte, muitos investidores olham principalmente a Selic como comparativo, o que às vezes não é adequado, tem que olhar NTN-B, que é IPCA mais 4,5 a 5 no máximo, né? Então, e quando você fala num dividendo distribuído de 7% ao ano, por exemplo, potencialmente esse 7% tem uma correção de inflação. Então, nós estamos falando de IPCA mais 7, ou de 7 corrigido pelo IPCA, caso os imóveis se valorizem de acordo com a inflação, que é o que normalmente acontece. Então, o 7 de distribuição tem que ser visto comparado com 4,5, que são 2,5% acima ao ano do que a investimento sem risco, que é o título público. E não necessariamente a Selic, porque a Selic de 6,25%, ela é, na realidade, hoje, certo? Inflação, IPCA, mais potencial de 4,5%, mais 2% ao ano, né? Então, você está comparando Selic de 2% ao ano com distribuição de fundo de 7%, são quase 5% na diferença, sem calcular o imposto de renda, né? Então o estudo ele tem que ser um pouquinho diferente. Obviamente, o imediatismo faz com que você olhe a Selic, que é o seu custo de oportunidade de curto prazo, versus fundo imobiliário, que pode ser de curto prazo, porque você pode vender no dia seguinte, né? Mas se você pensa em longo prazo, você tem que olhar a distribuição comparado com o NTN-B. E o tijolo diferente do papel, né? O tijolo, como a gente já comentou aqui em outros programas, então, como você falou, a gente tem um acumulado aí de GPM, você tem o CUB, né, que é o custo de construção subindo muito forte, o INCC, quer dizer, uma hora isso vai aparecer no preço dos imóveis, mas isso não é linear, que nem é um fundo de papel de CRI, né, que o IPCA aumentou o GPM, daqui 2, 3 meses o dividendo já vem, né? Exato. A gente, por exemplo, só para você ter uma ideia, Thiago, o mercado de lajes corporativas ficou parado em termos de preço de 2014 até 2019. Isso é recente. E a gente estava falando em 2014 de preço por metro quadrado de 12 mil reais por metro quadrado, região Faria Lima. Hoje nós estamos falando de 30 mil, né? Mas ele ficou parado um tempão, sem negócio, né? Mas aí depois dá um salto, né? É escadinha, o negócio é meio escadinha. Infelizmente não é linear, né? Porque o investidor conseguir olhar, não, realmente o meu tijolo está repondo inflação, quer dizer, fica um tempo, muitas vezes, parado, até chegar uma hora que você tem esse movimento mais acelerado.
E Moise, aproveitando a tua presença aqui, não sei até que ponto também você pode falar, acho que, se não me engano, o fundo de vocês aí, o DICRI, né, o REC-R, acho que ele está em oferta, vocês têm também o HELG, né, de logística. Tem alguma informação importante que você queira falar desses fundos? Então, o REC-X está em emissão, que é o fundo de fundos, o FOF. O REC-R também está em emissão, então é difícil, não posso falar, né? A lei do silêncio. O HELG está indo bem, o de logística, né? Ele tem relatório mensal também, tem um grau de ocupação elevado, tem distribuído 0,75, que é uma distribuição super legal, né? É um fundo que nós gostaríamos de crescê-lo, porque tem muitas oportunidades interessantes, e o nosso gestor, você conhece o Marcelo da Costa Santos, é espetacular, né, o portfólio manager, nosso sócio do fundo. Então, mas eu não tenho, assim, nenhuma novidade, quer dizer, os fatos relevantes do Helg, por exemplo, vão acontecer nos próximos dias, aí, então não dá para antecipar nada. Mas depois que sair fato relevante, eu estou sempre à disposição, porque aí eu posso falar. Não, tranquilo, Moise. Então, a gente chegou aqui na parte final da entrevista, a gente conseguiu, acho que, realmente trabalhar bem aqui o REC Renda Imobiliária, que é o fundo corporativo, que realmente é o segmento mais desafiador aí, junto com o shopping center também, mas, claro, vocês não têm um fundo de shopping. Então, como padrão, Moise, gostaria que você falasse e fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar a entrevista. Legal. Bom, obrigado, Thiago, pelas perguntas super pertinentes, ótimas. Não, eu acho que o que a gente tem que pensar em investimentos em fundos imobiliários é ter uma visão de médio e longo prazo, né? Obviamente, quando você tem um produto que tem liquidez diária, você tem um pouco de desvio de conceito, né? Quando você compra um imóvel, você está pensando em 5 a 10 anos, o aluguel, a valorização do imóvel. Esse pensamento deveria ser semelhante ao fundo imobiliário. Quando nós começamos e fizemos o primeiro fundo imobiliário, em 1999, era esse o nosso conceito. O investidor, ele faz a sua poupança com imóveis pensando no longo prazo. Só que ele não tem acesso a imóveis grandes, né? Um shopping center, um prédio inteiro, tal. Ao fazer o fundo imobiliário, você está democratizando a possibilidade desse investidor ter o seu investimento de longo prazo em imóveis que ele não teria acesso, né? Com uma diversificação maior de risco, porque se você tem um apartamento alugado, sai o inquilino, acabou, dá renda zero. No caso de fundo imobiliário, você tem 20 ou 30 potenciais inquilinos, então sai um, não é tão grave, né? Que é o que aconteceu no RECT, por exemplo, né? Então, a mensagem é a seguinte: quando você for investir em fundo imobiliário, obviamente seu consultor tem que ver o seu perfil, ver a questão como se fala? Eu sempre esqueço. Suitability. É isso, é exato, suitability, né? São eles que têm que te dizer como alocar e como. Mas quando você investe num fundo imobiliário, é bom ter uma perspectiva de médio e longo prazo, porque a cota flutua. Se você vai investir em fundo imobiliário para resgatar ou vender em 2, 3 meses, pode não ser uma alternativa interessante. Tem que ter uma visão de mais médio e longo prazo. Essa é a mensagem, porque foi assim que nós criamos o produto. Quando a gente bolou, em 1999, a pulverização para investidor de varejo, tudo era isso, né? Poupança de longo prazo para substituir a poupança com uma certa liquidez, mas não era, na nossa visão, quando a gente montou o produto, um instrumento de especulação. Nunca foi. Porque o imóvel não valoriza 10% em um dia, 15%. É diferente de uma companhia, de uma ação que faz alguma coisa, tem uma atitude, faz um M&A, compra, vende, subsidiária, aumenta as vendas, e a ação ela sobe ou desce. O fundo imobiliário, em princípio, não deveria ter esse tipo de flutuação, né? Mas a realidade é que nós temos. Então, a gente tem investidor de longo prazo, investidor de curto prazo, tem especulação, tem cota que sobe e desce, e a gente vai tocando. Então tá certo, Moise. Obrigado de novo aí pela tua, eu não sei qual que é, mas deve ser a terceira, já a quarta participação aqui no nosso programa. Obrigado pelos esclarecimentos aí em relação não só ao RECT, mas também ao mercado corporativo e todas as informações que você passou para a nossa audiência. Então, vamos falar em breve aí no GRI Club.
enfim, reunindo agora, depois de todo esse período, né, um evento presencial, um evento grande desse para falar sobre vários assuntos aí do mercado imobiliário. Então, um grande abraço para você aí, Moise, e para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais!